Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. A palavra do Senhor vai dizer assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pode se sentar, quem está de pé. A palavra do Senhor é bem objetiva, bem clara, bem nítida a cada um de nós que estamos aqui e a cada um que assim procura meditar nela. Quando observamos a palavra do Senhor, todo o contexto da palavra de Deus, nós podemos ver que há um processo do qual Deus, o Senhor Jesus, falou aos seus discípulos, e eu creio que continua falando aos seus discípulos, àqueles que o servem e o seguem aqui, eu e você. Quando observamos a palavra do Senhor em uma certa ocasião, nós vamos nos deparar com a revelação de Deus para o homem, mediante Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Nós podemos observar isso em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 23, Marcos 8, 27 ao 33, Lucas capítulo 9, verso 18 ao 22, em João capítulo 6, versículos 66 ao 69, nós vamos nos deparar com isso, uma revelação de Deus, usando ali o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, perguntando para os seus discípulos acerca, do caminho de Cesareia, se não me engano, de Filipe. Jesus, em uma versão, vai dizer, que ele é parte deste lugar, Jesus vai dizer aos seus discípulos, perguntando para os mesmos, quem as pessoas achavam que Jesus era. E os discípulos então vão dizer para Jesus o que as pessoas assim achavam, e Pedro, tendo uma revelação de Deus, vai dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus, aleluia. Ou seja, uma revelação do céu para alguém na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando observamos isso, nós vamos nos deparar nesses versículos que eu te disse. Se você observar a palavra de Deus, no versículo que nós lemos mesmo, em Marcos capítulo 8, 32, um pouquinho mais acima, você vai se deparar com essa passagem de diálogo, de conversa, de oração, porque um dos versículos vai dizer que Jesus, não no caminho, mas orando com os seus discípulos, ele pergunta isso, porque as pessoas achavam que Jesus era. Então nós observamos que houve ali um diálogo com Jesus, de Jesus com os seus discípulos, houve uma oração de Jesus com os seus discípulos, houve ali uma reunião, algo aconteceu para que houvesse esta palavra do Senhor Jesus, no verso 34 do capítulo 8. Nós podemos observar que dá a entender que foi algo muito rápido quando observamos a palavra do Senhor, que foi algo rapidíssimo. Nós observamos então que o Senhor Deus revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos nos deparar na trajetória da vida com questões que nem sempre, vamos dizer, fisicamente dizendo, olhando, é espiritualmente. Mas tudo que nós observamos também, nós podemos ver que é um quesito de espiritualidade. Por exemplo, hoje foi dia de jogo. Eu não torço para time nenhum, já fui viciada nisso. Hoje em dia eu não torço, porque eu aprendi que não tem nada com isso. Cada um é cada um. Eu não estou julgando quem assim faz. Eu estou dizendo a respeito de uma questão espiritual, se não é o seu caso, louvado seja Deus. Mas nós observamos lá fora tantos e tantos gritos, e talvez tantos gritos, talvez tinha até crente. Talvez um crente na casa, ali louvou o time, porque isso é um ato de louvor, adorou ao time, ou até mesmo não o time que estava jogando, mas pela perda do outro time. Mas quando as vezes chega em um lugar que deveria agradar, o silêncio toma conta. Tem um ato espiritual aí? Você é inteligente para isso. Mas observando a palavra de Deus, nós vamos ver que esse contexto foi algo rápido. Porque Pedro, em um momento, é usado por Deus para liberar uma palavra para que os discípulos dele ouvissem algo maravilhoso, que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando observamos a palavra de Deus, em Marcos capítulo 31 ao 33, vai dizer assim: e começou a ensinar-lhes, no mesmo texto, e começou a lhes ensinar
Cuidado! A palavra de Deus vem clara a respeito do cristão, a respeito dos cristãos de antigamente, os seus discípulos, e não do século XXI, a mim e a você. Por muitas vezes nós achamos que estamos bons. Nós colocamos questões que nós já estamos em um limite de espiritualidade avançada. Talvez por tempo de caminhada, muitas pessoas às vezes por tempo de caminhada acham assim, eu já sou um crente daqueles, raiz. Sendo que talvez a raiz está totalmente fora da terra. Talvez está de pé porque o Senhor tem assim guardado, protegido, como disse do hino. Mas é necessário que nós estejamos alertas. É necessário que nós estejamos atentos. Logo a seguir a todo esse acontecimento, Jesus então traz esse versículo. Nós podemos observar aqui que Jesus agora não vai dizer apenas aos discípulos. Jesus agora não vai dizer apenas aos discípulos, mas a todo o homem inteiro que estava ali ao redor. Porque o versículo é bem claro. Ele chama a multidão e chama os discípulos. Então Jesus traz essa palavra. Se alguém quiser, não é obrigado. Mas se quiser seguir a Ele, vai ter que tomar a cruz para assim segui-lo. Isto é necessário. O que significa a gente tomar a cruz? É estar atento nessa trajetória que nós estamos. A palavra de Deus é bem clara a respeito daquele que está de pé. Ele tem que tomar cuidado para não cair. Porque às vezes nós achamos que já acabou. O nível de busca já acabou. O nível de frequência da igreja já acabou. Mas será que acabou mesmo? Será que nós nos deparamos com situações que tem que ter uma vigilância? Está tendo essa vigilância? Em todos os requisitos da nossa vida. Não apenas quando estamos no local de trabalho, ou dentro de casa. Até mesmo na questão da reverência a Deus. Porque tudo isso traz uma questão de estar carregando a cruz. Ter uma consciência daquele que nós estamos servindo. A palavra do Senhor sempre está nos alertando. Nós não podemos lançar isso de fora. Não podemos simplesmente ouvir um domingo que Deus tem chamado a nossa atenção e na segunda-feira já não lembrar mais do que Deus, o Senhor, nos alertou no domingo. Porque eu entendo que a palavra do Senhor, ela vai trazer para nós refrigério, ela vai trazer força, ela vai trazer capacitação, mas ela vai trazer muitas das vezes, nós podemos assim observar alertas para nós cristãos. Nós que já dizemos sim, Senhor, nós queremos o Senhor como único e suficiente Salvador e Senhor. Jesus é bem claro, é só se quiser. Ninguém é obrigado. Mas me chama a atenção que entendo que quando ele fala não apenas com os discípulos, mas também com a multidão, ele está dando uma oportunidade que ninguém fica de fora. Só fica de fora se quiser. Não apenas aquele que está lá fora hoje, cultuando latinhos, mas também os pouquinhos da igreja. Só fica de fora se quiser. Vir ao local de louvar e adorar o nome do Senhor não é simplesmente um passeio. Hoje nós estamos vindo, o nosso domingo perguntou, saindo para casa ou está indo passear? Aí nós dissemos para eles, estamos indo para a igreja. Aí a minha filha falou assim, estamos indo passear. Para uma criança é passeio. Mas para uma criança tem que ter não entende. Mas nós que somos cristãos, já somos adultos, precisamos ter a consciência de como cultuar o Senhor, de como entregarmos a Deus. Precisamos entender que não é só um passeio. Você não vai no seu trabalho para passear. Você vai para fazer um serviço e adquirir algo. O que não é diferente quando estamos aqui. A cultuar a Deus, a render graças ao seu nome, oferecer ao Senhor e receber força para continuar na trajetória firme do Senhor. Não em areia, mas na rocha que é Jesus. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, levar a nossa cruz. Quando nós observamos a respeito de cruz, eu estava dando uma olhadinha a respeito, e diz assim que a cruz, ela tinha que ser levada. Quando nós observamos o contexto de como Jesus morreu, e tantas outras pessoas assim também morreram crucificadas. A cruz ela tinha que ser levada. Nós podemos observar que Jesus teve que levar a sua cruz. E ele diz a nós a levar de um contexto em ações, em atos, de maneira até mesmo espiritual, a cada
dia, que o eu diminuindo e o Senhor se crescendo na trajetória de toda a nossa caminhada com o Senhor. Por que levar a cruz? A cruz era uma forma de execução. A crucificação, ela era dolorosa e humilhante. O condenado era obrigado a carregar a parte horizontal da cruz até o local da execução, onde era preso a trava horizontal e levantado para ser fixado na estaca vertical. A morte era lenta e ocorria após uma falência de vários órgãos. Este foi o processo que Cristo teve que passar. Tendo Jesus levado a cruz, eu, na minha pequenez, entendo por que ele diz a nós, a simbologia que a cruz traz, que nós precisamos levar na nossa trajetória com o Senhor. Como disse aqui, a cruz era algo doloroso, era algo humilhante, era algo que lentamente a pessoa ia morrendo. Se nós trazermos isso no contexto da nossa vida, não de maneira literal, porque ninguém fica carregando fisicamente uma cruz, mas no contexto espiritual, porque devemos levar a cruz para que cada dia o nosso eu morra, para que cada dia a nossa vontade morra, para que cada dia o nosso querer, o nosso aparecer morra, para que nós entendamos que a glória é do Senhor, para que nós entendamos que tudo é sobre Ele. Vai dizer a palavra do Senhor a respeito que o Senhor é necessário. João vai dizer isso em João 3,30. É necessário. Que palavra é essa? É necessário. É essencial. É essencial. É indispensável que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Mas como esse processo acontece? Levando a cruz. Entender que quando alguém debocha de você como cristão, você não tem que debater. Entender que você tem que ser um diferencial aonde você pisar. As pessoas têm que olhar para você e ver que em você há algo diferente. Ainda que tenha amigos que vão debochar de você, vão te humilhar. Entender que a necessidade de levar a cruz te leva em patamares espirituais ali, aonde você e eu nunca jamais imaginamos chegar. Mas tem uma palavra do Senhor liberada, agora nós podemos assim adquirir. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus é bem claro, ele enfatiza a respeito de levar a cruz. Você não é obrigado não. Você pode frequentar todos os cultos de quinta-feira. Você pode frequentar todos os cultos de domingo. E pode simplesmente não estar levando a sua cruz. Você não é obrigado a carregar a sua cruz, mas só quem tem parte nele carrega, porque entende essa necessidade de diminuir e crescer, entende essa necessidade de que o Senhor tem que ser a respeito de todas as coisas, o centro de tudo, aleluia. Tem que entender que ao se reunir com seus irmãos é bom e agradável, mas o foco tem que ser o centro de Jesus neste lugar. A adoração tem que ser novamente voltada ao Senhor. Oh glória! E assim seja em nossas vidas. O Senhor não nos obrigará a levar a nossa cruz. Só teve uma pessoa aonde teve que ser, de certa maneira, obrigado a levar a cruz. Quando observamos a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Jesus indo à crucificação, as pessoas ali de autoridade tomam a cruz em tempo de Jesus e dão essa cruz para Sirineu. Constrange este homem que estava intendo, talvez de repente, ir para sua casa, ou só estava ali um telespectador. A Bíblia vai dizer então que constrange esse homem, Sirineu, a levar a cruz. Constranger é o mesmo que envergonhar. Então entendo que quando o Senhor traz a nossa memória, traz ao nosso ser a necessidade de levar a cruz, sim, nós vamos ser envergonhados. Ser cristão é ser diferente.
Senhor, Ele traz fardos leves. Então nós achamos às vezes que está pesado demais de carregar ou suportar. Por isso, em nome de Jesus, venhamos orar para o Senhor, porque o Senhor não nos busca odiar, mas se é requisito para quem quer segui-lo. Devemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, prosseguir avante carregando a cruz que cada um de nós temos. Aleluia. Devemos estar avante sem olhar para trás em todas as nossas coisas, fazeres que devemos fazer dia após dia. Nós precisamos voltar a exercer que o buscar o Senhor não é apenas de alguns dias que nós nos reunimos. A vida diante do Senhor, a cruz a qual nós estamos a carregar, não é apenas nos cultos, mas é uma vida de culto a Deus. Essa vida de culto a Deus se dá quando estamos simplesmente andando na rua, quando estamos simplesmente dentro da nossa casa. Porque assim a nossa vida precisa ser em cultuar e exaltar o nome do Senhor. Se nós perguntarmos a maioria das pessoas, seja aqui, ou seja lá fora, ou seja nas igrejas, se nós perguntarmos quem quer ir para o céu, a maioria vai dizer que sim. Ninguém quer uma vida de sofrimento eterno no inferno, ninguém quer. Mas quando se trata de ir para o céu, é requisito levar a cruz. Por que eu tenho que levar a cruz? Qual é o requisito de levar a cruz? Para que o eu não venha estar no ápice da busca. Para que o eu não venha estar acima daquilo que é do Senhor. Aleluia. Quando Jesus, em uma certa ocasião, assim como pessoas que talvez já tinham ouvido falar do mesmo, a Bíblia vai nos dizer, em Lucas capítulo 9, versos 57 ao 62, observamos ali 3 personagens que talvez sempre lembram. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas 9, 57 ao 62, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, que aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor. Em Mateus vai dizer que esse Senhor é um escriba. Ele diz assim para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então nós observamos aqui a primeira personagem, o primeiro personagem. Personagem esse que declara uma palavra a respeito de seguir Jesus aonde quer que Jesus fosse. Então Jesus vai dizer para esse personagem, para esse moço, esse escriba que Mateus se descreve. Jesus vai dizer: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o segundo personagem vai estar entrando e diz a outro: Senhor Jesus, então
que os adoradores que o adoram não tem nada de presente. Em espírito e em verdade. Adoração mentirosa, o céu conhece. Está para minha vida e para a sua vida isso. Nós precisamos entender qual é o motivo. Simplesmente estamos vivos. Não é só simplesmente não vai chegar segunda-feira, nós começamos mais uma rotina, não. É para viver algo com Deus, que foi nos prometido por Ele, mas ainda nós não vivemos por quê? Porque temos olhado mais para o nosso umbigo, temos olhado mais para as nossas necessidades, temos encostado a cruz e de vez em quando pegado ela, não levar a sua graça. Quando é culto de festividade, nós pegamos a cruz, meu filho. Para todo mundo ver que nós voltamos a que hipocrisia é essa? E está achando que Deus não está vendo? Está vendo as coisas, nós somos bons. Sejamos bons também de adorar o Rei, para nós dar a vasculha nossa. Eu entendo que a adoração a Deus pura é uma honra a vasculha. Aí tem que estão lá fora ouvindo. Eu entendo que Deus é Deus que ultrapassa o tijolo. Mas quantas das vezes, talvez, não tenha ultrapassado porque o povo dele está só no silêncio. Para muitas coisas nós somos bons, para falar no da minha alheia, para ter diversidades, para conversar com o outro, para compartilhar. Nós somos muito bons. Mas quando se trata da seriedade de buscar aquilo que é, nós deixamos a desejar. E nós precisamos envelhecer sendo sábios. Nós precisamos envelhecer entendendo a necessidade de levar essa cruz. Jesus vai dizer aleluia aos seus. Mateus capítulo 10, verso 38, ele vai dizer assim para mim e para você: quem não